Boa tarde. Seu nome completo, por favor? É Rui Capelão Cardoso. Seu Rui, eu perguntei agora há pouco, o senhor me disse que não tem relação de parentesco, nem de amizade íntima e nem de inimizade com os réus. Sim, Mas o senhor conhece ambos os réus, correto? sim, sem O senhor dúvida. tem algum interesse pessoal seu nesse processo? Interesse pessoal? Interesse pessoal seu? Ah, deve ter, sim. Não, o senhor tem interesse pessoal seu nesse Ah, não, de processo? forma nenhuma. Não. Tá, ok. O senhor vai ser ouvido na condição de testemunha. Fica advertido que deve dizer somente a verdade, sob pena do senhor responder processo criminal por falso testemunho. O senhor entende? Se Perfeitamente. compromete? Com certeza. Perguntas para o Ministério Público. O senhor foi vereador em 2014, o senhor era vereador. Perfeito. O senhor chegou a atuar na comissão que foi instalada ali na Câmara Municipal para apurar um caso de corrupção envolvendo o ex-vereador Paulo de Leto Weber, Sim, eu fui presidente da comissão. presidente dessa comissão. Tá. Qual que era o caso envolvendo o vereador Paulo de Leto Weber, o senhor lembra? Sim, era um dinheiro que ele exigia de uma determinada pessoa para aprovação de um projeto na Câmara, segundo as denúncias, né? Certo. Nessa comissão, quem que auxiliou o senhor? Quem eram os A outros comissão, integrantes da comissão? além de eu como presidente, tínhamos o Jaime Vazata, que era o secretário, Certo. e o João Paulo, que era não é suplente que se chama, são três, né? O presidente, o secretário e mais um acompanhante, vamos dizer assim. Seria o terceiro integrante. Sim. Nessa comissão, vocês fizeram investigação pública, seguiram com atos de oitiva de testemunhas, foi isso que aconteceu? Exatamente, conforme determina a Câmara, né? Aham. O regulamento, foi acompanhado o regulamento, foi indicado nós para sermos os membros da comissão. A comissão decidiu em que eu seria o presidente e o Vazata o secretário, e demos início aos trabalhos logo que o presidente fez um documento, né, certificando a nossa comissão. O senhor era de qual partido? Na época, eu era do PPS. PPS era um partido da base política da administração pública? Não. Era independente, era oposição? Sempre procurei ser independente. Independente. Isso. Tá. O denunciado João Paulo de Lima, o senhor sabe dizer qual partido ele era? João Paulo de Lima, Ou mas se provável- pelo menos ele era independente, ou da base política, ou oposição? ele tinha sempre uma tendência para ser da base política, Tinha uma tendência. Por que o senhor afirma isso? pelo posicionamento na Câmara, em votações. Tá, mas não que o partido dele tenha sido coligado à administração, ou o senhor não sabe dizer isso? Não, quanto à ligação do partido dele com a administração, eu não posso afirmar nada a respeito. Tá. E o outro integrante da comissão, o Vazata, ele pertencia a qual partido? Também, no momento, eu não posso afirmar o partido que ele pertence, se não me engano, PSL, alguma coisa O assim, senhor né? sabe dizer se é PTN? Pode ser PTN também, né? Tá. O senhor sabe dizer se o PTN era um partido que aqui a presidência era do ex-secretário Luiz Carlos Marcon? Não tenho conhecimento desses detalhes do partido deles, não acompanhava. O senhor não sabe dizer a qual partido pertence o ex-secretário Luiz Carlos Marcon? Não tenho certeza. Não tem Né? certeza. Não Tá. posso afirmar nada. Tá. Qual foi o resultado dessa comissão? O trabalho, a conclusão do trabalho de vocês antes da votação? O nosso trabalho era, como define a lei, nós formarmos a comissão, depois pedir a indicação de testemunhas de defesa e de acusação. Né? Esses trabalhos foram feitos, foram encaminhados ofício a todas essas pessoas, né, informando dessas decisões,
nessas decisões, até foi pedido pelos demais vereadores da comissão que fosse feita uma ata para que nós assinássemos em conjunto todos os documentos, né, que fossem encaminhados, como testemunha, informações, né, que fosse necessário fazer, pedindo documentação de delegacia, de delegado e de outras pessoas, imprensa, etc. Até que chegou num certo ponto lá, que a lei determinava que o presidente é que deve tomar tal posição. Então, a partir deste momento, comecei a tomar as decisões sozinho, porque a lei me dava essa obrigação, dizia bem claro, o vereador, que o presidente deve tomar as seguintes medidas, como, por exemplo, anular testemunha, não aceitar determinada testemunha. No caso, por exemplo, houve 4 pessoas que eu indeferi como testemunhas, né, que era, no caso, o presidente da Câmara, o vice-presidente, um outro vereador, né, e a outra quarta testemunha, eu não estou lembrado, mas sei que eram 4 testemunhas que eu interferi, né, que eu não aceitei. E qual foi o relatório apresentado por esta comissão depois de toda essa fase de instrução? Me surpreendeu bastante, porque a lei determina que o relatório tem que ser conclusivo. E o relatório que eles trouxeram para mim assinar, ele veio inconclusivo. E aí eu não aceitei assinar o relatório e acabei fazendo um relatório particular, pessoal, justificando ao presidente da Câmara que eu estava fazendo aquele relatório, porque o relatório deles estava inconclusivo e que isso levaria à nulidade do processo. Né? Então foi uma comissão que terminou com a apresentação de 2 relatórios? Terminou com 2 relatórios. E o outro Isso. pelo Jaime Vazata? Um feito pelo Jaime Vazata, né? Não sei mais quem auxiliou ele nesse caso, e um pessoal meu, né, contestando aquilo, que inclusive o delegado de polícia, o doutor Edgar, fez um inquérito na época e foi ouvido pela Câmara, pela comissão, para sabermos o que ele tinha a nos dizer na Câmara a respeito daquele inquérito. E o que eu achei estranho é que no relatório que eles apresentavam, não apresentava nada a respeito do que o delegado tinha, né, nos relatado. Então, esse já era um fato, né? Certo. Esse relatório inconclusivo, ele foi elaborado pelo denunciado também, ou só pelo Jaime Vazata? Esse. O oficial? O oficial. Isso. A responsabilidade é do Jaime Vazata, mas certamente ele não fez somente ele. O senhor lembra se tinha assinatura ali do denunciado, João Paulo de Lima? O senhor lembra? Sim, a assinatura é só do João Paulo de Lima e dele que assinaria os 3 membros da comissão, né? O senhor, durante esse período, o senhor sentiu o denunciado João Paulo de Lima pressionado ou nervoso pelo andamento desse procedimento? Não, certamente alguma tensão nervosa pode fato. ser até comum pelo fato. Tá. A pergunta que eu faço para o senhor é se em algum momento o senhor, como vereador ali, tomou conhecimento da existência de uma fita de vídeo gravando um dos vereadores ali, recebendo propina. Isso era discutido lá na Câmara? Normalmente, como não havia provas documentais no momento, se ouvia comentários, mas não se havia nada... Não se imputava a ninguém? Não. Tá. Foi votado, então, os 2 relatórios foram votados? Como é que ficou? Foi. Aí o presidente aceitou o relatório alternativo, no caso que foi o... Que é o senhor? Alternativo, e anexou ao relatório oficial deles, para que pudesse dar andamento no trabalho. Você lembra qual foi o voto do vereador João Paulo de Lima? Eu lembro, ele votou a favor da cassação, no caso. Pela cassação, mesmo não tendo concluído nada? Mesmo, ele votou pela...
condenação, pela cassação do Isso. mesmo apresentando o relatório inconclusivo sobre Isso. Satisfeito. Perguntas pela defesa? Boa tarde, seu Rui, tudo bem? Pois não? Boa tarde, doutor. Seu Rui, o senhor já disse várias vezes, mas só para deixar bem claro que isso é bem importante no processo, o responsável pela elaboração do relatório inconclusivo foi o Jaime Vassata. Sim, ele era o secretário. Ele era o relator. Sim, o relator. É ele que fazia colocava no papel. Sem dúvida. O senhor, enquanto presidente, era quem levava o processo a conhecimento da Câmara? O resultado do processo teria que levar ao conhecimento da Câmara? Como presidente? Era do senhor essa atribuição? Sim, nós tínhamos que encaminhar o presidente da Câmara. Tá. E era do senhor a atribuição de encaminhar. Sim. Tá. Então quer dizer que o Jaime Vassata, enquanto relator, passou por cima da sua autoridade levando um relatório para o presidente da Câmara. Não, ele trouxe para mim para ver se eu assinava. Eu não aceitei assinar. Tá. E daí o que ele fez com esse relatório? Daí eles encaminharam. Eles... Eu encaminhei o meu relatório. Tá. É isso que eu quero saber. O senhor sabe se foi o João Paulo que encaminhou ou se foi o Jaime Vassata do A obrigação aí é do Jaime Vassata. Do Jaime Vassata. O senhor, quando se recusou a assinar esse relatório confeccionado pelo Jaime Vassata, o senhor procurou o João Paulo dizendo para ele, olha João Paulo, vou fazer um outro relatório, você não quer assinar comigo esse outro? O senhor chegou a procurar o João Paulo nesse sentido? Não, logo que eles me apresentaram o relatório, que eu observei os dados que tinham no relatório, eu achei que aquele relatório não era o relatório real do que tinha sido tratado e do que tinha sido se ouvido das testemunhas. Tá? Ele estava muito distorcido. Então, como eu falei, de não ter nada a respeito do que o doutor Edgar, que era o delegado que estava fazendo um inquérito, né, na Câmara, ter lançado alguma coisa do delegado. Foi dispensado essa questão. Então, foi uma das coisas que eu achei. E também o relatório não tinha conclusão, e a lei é bem clara, a lei diz que o relatório tem que ser conclusivo. Eu entendi essa parte. Mas isso quem levou para o senhor foi o Jaime. Sim, ele levou para mim assinar. E o senhor se recusou a assinar. Não, isso aqui não. Tá. Não poderia constar, pela lei, não poderia constar desse mesmo relatório, ou de um relatório confeccionado pelo senhor, a sua divergência em relação à conclusão do relator no mesmo relatório? Ou vocês não chegaram a um acordo sobre isso? A lei não fala sobre relatório paralelo. A lei não fala sobre isso. Mas é comum se fazer esse relatório paralelo quando não se concorda com o relatório feito pelo relator. No julgamento da cassação do Paulo Weber, o senhor tomou conhecimento, lógico que tomou conhecimento, o senhor participou da votação. O Paulo Weber foi cassado ou não foi? Ele não foi cassado. Não foi cassado. Então o seu relatório não foi acolhido. Ou seja, foi acolhido o relatório feito... Foi acolhido, mas a votação houve 8 votos contrários, né? Que teria que ser 1/3, né? 2/3 para a cassação, e não houve esses 2/3. Então, e o João Paulo votou pela cassação. Ele votou pela cassação. Tá. E agora eu lhe pergunto, com base nisso, com base no fato do João Paulo ter votado pela cassação, o senhor sabe se houve alguma divergência entre ele e o Vassata? Se ele falou para o Vassata, olha Vassata, temos que fazer um relatório conclusivo, dizendo se vamos cassar ou não. Ele tinha autonomia para falar, não vou assinar e fazer um relatório diverso? Não, essa questão que eles estudaram e usaram, eu não sei lhe informar, porque o Vassata também votou contra a cassação. Não, o Vassata votou contra e o João Paulo votou para cassar. E o Vassata votou para caçar também. Ah, o Vassata também votou para caçar. Os dois votaram. Ou seja, eles não concluíram no relatório, mas no momento... O senhor sabe me dizer... Eles não concluíram o relatório. O relatório não definia se caçasse ou não caçasse. Entendi agora. O senhor sabe me dizer qual foi a posição, tipo, em que momento que o João Paulo votou? Se foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto vereador a votar? Ordem de chamada. Isso, esse é o termo técnico que me fugiu. Ordem de chamada. Isso. O senhor sabe qual era a ordem de chamada do João Paulo? O presidente colocava lá diante, né?
Por ordem alfabética? Era a ordem alfabética. O senhor não sabe me dizer qual foi a ordem dele? Não, sei. Certamente ele como é J, deve ser lá pelo meio, por aí, né? O senhor sabe me dizer se quando ele votou pela cassação do Paulo Weber, já havia um resultado definido na votação e o voto dele não influenciou em nada, ou o voto dele Eu não influenciou? lembro a relação para saber se tinha alguém para frente ou antes dele para que ainda deveria, que votou pela cassação. O senhor sofreu algum tipo de pressão por parte de alguém para votar por esse ou aquele outro resultado? Não, essas coisas eu nunca admiti pressão. O senhor disse, a primeira pergunta que o senhor respondeu para o promotor foi que o João Paulo, aparentemente, pela postura dele na Câmara, ele era da base governista, da base Sim, do governo sim. municipal. O senhor pode me citar algum ou alguns pontos que ele foi favorável ao governo municipal? Porque pelo que se tem notícia na cidade, ele era um dos vereadores mais ferrenhos a criticar o governo municipal e votar contra o governo municipal. Então eu gostaria que o senhor me dissesse se o senhor tem certeza se ele era da base, se ele era independente. Isso aí somente olhando as atas de votação Isso. para saber o posicionamento dele. Eu tinha ele como pessoa da base. Na sua visão, ele era da base. Da base. Da base. Mas, se nós pegarmos, inclusive, eu já solicitei isso, todas as atas de votação, a gente vai conseguir chegar a uma conclusão se ele era da base ou não. Certo, certo. E agradeço. Obrigado. Exponha. Doutor, pergunta Luciano. Senhor Rui, boa tarde. Boa tarde, senhor. O senhor mantinha contato com o secretário Luciano Márcio Fabiano na gestão? Não, nunca tive nenhum contato pessoal assim. Nunca precisou da secretaria? Não. Acho que até nunca fui na secretaria dele, né? Pois não. O senhor ouvia na Câmara dos Vereadores? Ele transitava na Câmara dos Vereadores? Não tenho muita lembrança, até porque eu o conhecia muito pouco. Certo. Nestes processos internos, ele não teve a participação dele. Que eu tenha conhecimento, não. Perfeito. E secretário também não tem nenhuma ingerência na Câmara. Secretário. Secretários do governo municipal não têm nenhum tipo de influência, de ingerência na Câmara. Não, vamos dizer assim, de influência não, mas para influenciar vereador ele pode influenciar. De que forma? Querendo que o vereador tome uma posição da forma que ele pensa. Tentando a dizer para o vereador, não, eu quero que você faça assim lá. Né? Isso aí eu sei porque 2 mandatos que eu tive na base e tive na oposição. A gente sempre procurava ter um excelente relacionamento com os secretários. Mas nem sempre a gente conseguia isto, porque havia as divergências, inclusive, em atuações de determinados secretários. E o senhor sofreu algum tipo de pressão de algum secretário? Não. Sabe de alguém que sofreu dessa forma? Não, que eu saiba não. Nem eu sofri, eu simplesmente me afastei quando eu achava que não me servia aquele tipo de atitude de determinados secretários. Perfeito. O senhor teve conhecimento a respeito de um vídeo envolvendo o Luciano Márcio Fabiano e o vereador João Paulo? Havia um vídeo correndo nesse sentido, mas o vídeo, que segundo eu sei, mais era a questão do dinheiro. Né, um bate-papo do Paulo Weber com outra pessoa a respeito de propina, alguma coisa nesse sentido. Agora, quanto ao caso do Paulo Weber, do secretário, eu ouvi comentários, né, a respeito Mas disso aí. e do secretário do João Paulo, o senhor viu alguma coisa? Não vi nada, nem ouvi, né? Isso aí, o que foi aparecendo foi com o tempo, nada dentro da minha comissão. Mas na época o senhor desconhecia esse fato. No momento em que a CPI transitava, nunca pairou pelo senhor, enquanto presidente, nenhuma suspeita de que isso pudesse estar acontecendo. Não, Satisfeito? da minha parte não.
Senhor Rui, esse relatório inconclusivo, que o senhor disse que o Jaime Vazata foi quem elaborou, ele estava assinado pelo João Paulo de Lima, quando o Jaime entregou para o senhor esse relatório inconclusivo? Eu não posso lhe afirmar, doutora, com certeza, mas eu imagino que estava assinado já pelos dois. Pelos dois. Isso. O senhor sabe se o João Paulo de Lima auxiliou o Jaime a fazer esse relatório inconclusivo? Não. Eu acredito que existia um grupo de pessoas pensando em fazer com que o Paulo Weber não fosse cassado, né, ou condenado, que seja. Certo. E esse grupo trabalhava em uma linha. Então, ali existia certamente em todo, vamos dizer, em todo grau, às vezes, de companheirismo de determinadas coisas, para não dizer de conluio, né? Tem um grupo que, não, nós temos que salvar o nosso companheiro. Entendi. Então o senhor não se recorda, assim, com certeza, mas o senhor acha que sim, que o João Paulo de Lima já tinha assinado esse relatório inconclusivo. Eu acredito que o sim. O Jaime tentou fazer com que o senhor assinasse também. Eu tenho a impressão que até devo ter cópia desse certo. relatório. O senhor não conversou mais com o João Paulo depois sobre isso? Não, depois que sobre nós saímos da relatório? Câmara, por sinal, não conversei com mais nenhum vereador. Tá. Né? E esse relatório o senhor mencionou, né, que o Jaime Vazata apresentou inconclusivo, que ele estava distorcido, ele não apresentava todas as provas, tudo que foi produzido lá na CPI. O senhor mencionou especialmente um depoimento do delegado de polícia, é isso? Isso. Esse depoimento, o relatório inconclusivo não fazia referência. Exato. Como que é o nome do delegado? É o doutor Edgar. Edgar? Ele já foi embora para Curitiba, não está mais aqui. Né? Tá ok. Encerrado.